Vamos compartilhar, irmãos, do Salmo 34, aproveitando o tema, né, do nosso culto, Senhor, seja o teu nome exaltado, que é a preocupação e foi escolhido pelo coro feminino. Mulheres virtuosas, não é isso? Nós virtuosas, pois é. Salmo 34, vamos fazer a divisão de leitura. Quantos trouxeram? Povo do livro, cadê o livro? Povo do livro, cadê o livro? Eita, o povo do livro está com o livro. Muito bom. Então, nós vamos fazer aquela divisão da leitura que fazemos. Irmãos que têm as versões que não são da NVI, vão ler o primeiro versículo do Salmos 34, e os irmãos da NVI leem o mesmo versículo, né? Para que ele fique bastante gravado na nossa mente. Eu agora vou usar aqui as duas versões, a Bíblia que tem a versão da Bíblia, da versão tradicional, e eu mesmo tenho também da NVI junto, né? Então, para que eu mesmo possa dirigir. Mas eu gostaria que um irmão, eu estou sabendo que alguns irmãos andaram comprando essa Bíblia, que tem as duas versões. Eu quero saber quem são. Ah, você tem? Não quer ler hoje para nós, não? Para nós? Fazer a parte da não NVI? Então já vem para cá, vem para cá. Isso, sem problema. Então a nossa irmã vai ler o versículo 1 do Salmo 34, na versão que ela tem, que é parecida com os irmãos, que não é da NVI, e os irmãos da NVI repetem o mesmo texto em seguida. Tudo certo? Tudo entendido? Até 10. Tá certo. 34, de 1 a 10. Eu não falei, né? Que era até 10. 34, de 1 a 10. São prontos? Então, eu vou dizer 3 e a irmã vai conduzir vocês na leitura. Os irmãos que não têm NVI vão ler juntos com ela. Há algumas ligeiras diferenças, mas são poucas, né? NVI é que tem uma diferença mais acentuada. 1, 2, 3. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Bendirei o Senhor o tempo todo. Os meus lábios sempre o louvarão. 2. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos ficaram confundidos. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. Este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu, e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que os temem e os livra. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Obrigado, irmã. Muito bom. O Senhor abençoe a leitura da sua palavra em nossas mentes e corações. Este salmo que se tem como escrito por voltas do ano 1030 antes de Cristo, é um hino. É um cântico de louvor
composto por Davi quando, após se refugiar nas terras do rei Abimeleque de Gerar, afastou-se desse rei, cujo nome pessoal não era Abimeleque. Abimeleque era o título de uma certa linhagem de reis, assim como Faraó, assim como Herodes, não eram nomes pessoais, mas títulos. Nesse hino de Davi, o salmista claramente se percebe, faz-nos perceber a importância da exaltação a Deus. O louvor do poeta sagrado deixa claro que este louvor não é tão somente o resultado de um impulso, de uma explosão de entusiasmo, realidades até envolventes, mas que são curtas, terminam logo. São como exemplo as emoções de certos cultos ditos pagãos e também cristãos, que trabalham palavras de ordem, de efeitos para causar um ambiente de euforia espiritual que logo precisa ser reposto. Davi demonstra que sua exaltação, que o seu louvor, que a sua emoção eram expressões do coração como realidades que têm a ver com a vida, com o viver como um todo e não momentos apenas. Momentos emotivos em um culto precisam ser a demonstração de uma emoção que há de continuar dentro da gente depois que a liturgia do culto acabar. E nesse momento o nosso coro feminino exalta a Deus, agradece a Deus, engrandece a Deus, mas porque este foi o momento escolhido para uma celebração de graças, por uma questão de calendários, porque esta data tem a ver com a história delas, é que se escolheu então para se fazer isso, para se exaltar a Deus? Eu diria que sim. É claro que isso foi um motivo importante. Esse é um momento de ação de graças e, por isso, de exaltação. Mas o que dá sentido a este momento é o fato de que na história deste coro houve dificuldades, houve momentos difíceis, de aflições, entre elas, por causa delas, porque elas vivem o sofrimento uma das outras, porque isso é ser igreja, e esses momentos de aflições, que obviamente contribuíram para o amadurecimento e crescimento espirituais das nossas irmãs, de nossas irmãs, mostrou que o Senhor agiu, e isso é o motivo da ação de graças, aproveitando-se a data de um calendário, mas este é o grande motivo para esta ação de graças. Como no Salmo 23, Davi nesse salmo também usou da afirmação sobre o nada faltar aos que temem a Deus, isto é, aos que levam Deus a sério, aos que reverenciam, respeitam o seu nome e tremem diante da sua glória, diante da sua majestade, infinitude e eternidade. Claro, irmãos, que afirmações como estas precisam ser colocadas diante de outras afirmações do próprio salmista Davi, quando, por exemplo, cantou: misericórdia, Senhor, pois vou desfalecendo. Cura-me, Senhor, pois os meus ossos tremem, todo o meu ser estremece. Até quando, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra-me, salva-me por causa do teu amor leal. Quem morreu não se lembra de ti. Entre os mortos, quem te louvará? Mas eu estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar. Eu inundo à noite a minha cama, de lágrimas encharco o meu leito. Salmo 6, 2-6. O mesmo Davi que diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O mesmo Davi que nesse Salmo 34 fala do Deus que não nos deixa faltar nada. Senhor, eu estou cansado de gemer. Estou inundando a minha cama com as minhas lágrimas. Mas além de Davi, é o Senhor Jesus quem diz também para nós, e que precisa ser considerado à luz destas palavras. A Bíblia se interpreta com a Bíblia. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo.
João 16, 33. A palavra aflição dita por Jesus é a palavra grega thlipsis, que significa esmagamento. Então o Senhor Jesus está dizendo: no mundo vocês serão esmagados. No mundo vocês serão esmagados. Mas não desanimem, eu venci o mundo. João 16, 33. Não há como ser esmagado e não sofrer. Por isso o apóstolo Paulo escreveu: somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Porque Jesus disse isso. Vocês serão esmagados, mas não desanimem. Eu venci o mundo. Vocês vão sofrer as consequências do esmagamento, sim, mas vocês são mais do que vencedores. E é isso, irmãos, que tem que ficar sempre em nosso coração. E o Paulo, que disse isso, foi também quem disse: sei o que é passar necessidade. Sei o que é passar necessidade. E sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome. Seja bem alimentado, seja com fome ou passando fome. Tendo muito ou passando necessidade. Filipenses 4,12. Foi este mesmo Paulo quem disse para um cooperador seu, Timóteo: você, porém, Timóteo, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. 2 Timóteo 4,5. Suporte os sofrimentos, disse o oráculo de Deus para o seu filho na fé. O que o salmista faz então, irmãos, é conclamar que se perceba, que nós possamos perceber que há razões contínuas para louvar a Deus em todos os tempos, em todas as situações, porque Deus nos preenche em todas as necessidades. Nós somos supridos em nossas necessidades em Cristo Jesus, diz o oráculo divino. Ele nos dá lágrimas quando precisamos chorar, às vezes nós precisamos chorar. Ele nos capacita a perdoar quando nos ferem. Ele nos dá forças para suportarmos a dor. Ele nos cura da doença que precisa ser curada. Se for a doença física, ele provê a cura física. Mas se a cura que nós precisamos é a cura emocional, ele há de prover a cura emocional. Ele nos faz ver a luz em meio à mais densa e tensa escuridão. Ele nos faz ter esperanças em meio ao total desespero. Por isto, irmãos, é que nada nos falta. Nada nos falta. Para toda e qualquer situação, o Senhor tem o socorro. Nem sempre vai fazer com que nós não sintamos nada. Ao contrário, muitas vezes vamos sentir e vamos gemer, mas como o próprio Paulo disse, não vamos ser destruídos. Se a ação de graças diz respeito aos tempos especiais, as bênçãos especiais que Deus fez por nós, o louvor em seu mais alto sentido, há de ser sempre uma chamada à contemplação de Deus. É quando desejamos perceber como Deus é em si mesmo, infinito, eterno e imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Isso foi o que Davi chamou de o segredo do Senhor que está com aqueles e aquelas que o temem. No versículo 3, o salmista faz uma chamada à comunhão. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Essa chamada, irmãos, à comunhão expressa um dos fundamentos da verdadeira religião. Há algo inspirador e reconfortante em estarmos juntos uns com os outros. Quando podemos nos juntar, por exemplo, em cultos como esses. Inspiração e conforto que não existem na mesma intensidade fora dos cultos presenciais. Por isso existem os cultos presenciais. Por isso é chamadas de Deus às congregações no Antigo Testamento.
Por isso o aviso do escritor sagrado, não deixando a congregação de vocês, como é costume de alguns. As congregações foram feitas para se reunir e aqueles que as compõem precisam desta reunião porque nós precisamos uns dos outros. Junto na adoração, descobrimos que outros também descobriram em Jesus a verdade que nós descobrimos. E aí compartilhamos isso nos nossos cânticos, nas nossas classes, nas nossas conversas. Podemos perceber que a glória de Deus pode ser sentida pelos que estão juntos conosco na adoração, e aí podemos nos alegrar juntos. Mas quando se faz necessário, vamos chorar juntos e vamos sofrer juntos. Por isso, meus amados e amadas, manos e manas, é uma questão de coerência, de caráter cristão, que entre nós, que nos dizemos povo de Deus, em Cristo Jesus, possamos impedir que entre nós ocorra a tragédia das abissais separações político-ideológicas. O nome que nos apaixona é Jesus Cristo. Esse é o nome da nossa paixão. Por sua morte redentora na cruz do Calvário, e não o político A ou o político B, ou por causa do partido X ou o partido Y, é por causa desse nome, Jesus, que nós nos mantemos amigos, que não vamos nos ofender, que não vamos deixar a igreja, que não vamos permitir que o diabo ria de nós, à luz então da nossa incoerência. Por causa de Jesus, por causa dele, evitemos repetir nas eleições deste ano o que o jornalista e teólogo Maurício Zagari disse: como peixes em aquário de águas poluídas, os cristãos caíram na arapuca da polarização e do ódio, e o resultado é um cenário caótico, com redes sociais tóxicas e beligerantes servindo de palco para uma verdadeira verborragia feita em nome de Jesus, mas que não tem nada a ver com Jesus. Não nos iludamos. Façamos isto e vamos experimentar. Caiamos nessa história, nesse cenário caótico de novo, e vamos experimentar os tempos terríveis de nos sentirmos abandonados, mesmo que eclesiasticamente estejamos progredindo a olhos vistos. Não. Não podemos fazer com que Deus seja maior do que Ele já é e sempre será. Mas nós podemos ampliar a sua ação, a ação do seu Santo Espírito, tornando sua glória mais amplamente conhecida por meio, inclusive, da nossa devoção a Ele, como o objeto supremo da nossa fé, da nossa esperança, do nosso amor. E aí nos tornarmos como anjos e arcanjos, um só povo de Deus. Nós aqui na terra e eles nos céus, ampliando o louvor ao glorioso nome de Deus. Não apenas viemos a este culto dominical, não apenas viemos a este culto para juntos com o coro feminino, mais uma vez destacar a importância do louvor para todas as classes da igreja, que mesmo cantando com as suas características, tornam possível um só louvor ao nome do nosso Senhor e Salvador absoluto, Jesus Cristo. Mas nós estamos aqui porque temos razões para este louvor em Jesus Cristo. Nós temos razão de ser igreja em Jesus Cristo. Nós temos razão de nos chamarmos de irmãos e irmãs em Cristo Jesus. E só pensando assim, irmãos, e praticando isto, é que os nossos louvores realmente vão subir até a presença de Deus. O salmista fala também do anjo do Senhor, no versículo 7. Ele menciona esse anjo como o sentinela ao redor daqueles que temem ao Senhor para livrá-los, e essa é uma expressão que descreve, na maioria das vezes, alguém que se identifica como sendo o próprio Deus. No livro dos Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento, o anjo do Senhor é identificado com o Espírito Santo. Enfim, é o ser de Deus, como o anjo não criado. O Senhor Jesus Cristo, o mensageiro da presença de Deus,
e da aliança, o capitão da salvação, o líder e comandante do povo de Deus, que é adorado pelos anjos, porque é o criador deles, que tem as suas ovelhas em sua mão, da qual ninguém pode tirar, porque a mão dele é a mesma mão de Deus, faz com que nós entendamos que é ele então que nos guarda, que nos protege como ovelhas suas das investidas satânicas. Esta é a justificativa para a exaltação de Deus. É ele, o Senhor Jesus, aquele quem guarda as nossas almas como propriedades de Deus, propriedades que nos tornamos se e quando recebemos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador absoluto. Jesus em nossas vidas, Jesus em nossas histórias, jamais significará ausência de problemas. Não, senhores. Não, senhoras. Jamais significará ausência de lutas, ou de lágrimas, ou de decepções. Mas significará, no entanto, sempre, sempre e sempre, a percepção da presença de Deus como bem maior que nós podemos ter agora e para sempre. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos inclinar, irmãos, as nossas cabeças e olhar para dentro de nós mesmos agora e nos perguntarmos como tem sido o nosso relacionamento com Deus. Talvez o seu relacionamento tenha se enfraquecido, porque tem sido tantos os problemas e tantas as lutas e enfermidades, e com isso você começa a ser forçado, tentado a pensar que você está esquecido de Deus, abandonado de Deus. Há muitos momentos, irmãos, que o silêncio do céu é real. E o silêncio do céu parece que não vai acabar nunca. Mas esse silêncio de Deus está sob controle de Deus e muitas vezes se faz necessário esse silêncio para nós, por mais que isso doa e incomode. Mas não estamos ao léu, somos propriedades dele, selados, marcados pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. E é isso, querido, que vai fazer você vencedor. Não importa as circunstâncias, não importam as marcas, não importam as feridas. Porque nem a morte pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, não é? Você já pensa em Jesus dessa forma? Você tem visto Jesus ainda dessa maneira? Já está tendo dificuldades para isso? Peça misericórdia, peça perdão ao Senhor. Para que nessa sua luta, nessa sua angústia, nessa sua problemática, você perceba que Ele está ali, que Ele está perto. Suas mãos continuam estendidas. E você, meu querido, querida, ao alcance da nossa voz aqui, ou quem sabe pela internet, se você ainda não recebeu Jesus como esse Senhor, Salvador absoluto, para ser o seu Senhor então da sua vida, da sua devoção, da sua religião, quero convidar você para nesse momento abrir o seu coração ao Espírito Santo de Deus, para que Ele possa trabalhar agora em sua mente, nesse seu coração. Você abra a sua vida, abra a sua história para Ele, deixando-o entrar na sua existência. Se há alguém disposto nesta noite a fazer isto, a dar-se a Jesus, levante a sua mão onde você estiver para que eu possa ver e encaminhá-lo depois, um dos nossos pastores, na galeria, à minha direita, à esquerda ou no anexo. Se você está na internet nos assistindo, entre no chat da igreja, se esse for o seu caso, deixe o seu endereço ou uma forma, não é? Se nós nos comunicarmos com você
Mas não deixe a oportunidade passar. Não vá para a cama dormir sem isso resolvido. Sem ter certeza de que Jesus faz parte da sua vida, faz parte da sua história. Há poucos dias morreu um dos maiores comediantes e artistas do meio brasileiro, o Jô Soares, que tinha um lema: não vá para a cama sem ele. Lembram-se? Deixa eu dizer para vocês, não vá para a cama sem Jesus, por favor. Sem Jesus, não vá para a cama e nem se levante. Nem viva sem Ele. Não vale a pena. Olha, mas não vale a pena mesmo. Que Deus abençoe a todos nós, a todos vocês que aqui estão e que você tenha a certeza desse encontro com Jesus Cristo e que Deus o abençoe. Qualquer dúvida que você tiver sobre esta mensagem, sobre o que falamos, sobre o que a igreja ensina a esse respeito, é só entrar em contato com um dos membros da igreja ou através da mídia, né, da igreja, para que nós possamos ajudá-lo. Voltamos então para a parte final, a direção deste culto, e mais uma vez, em nome da igreja, nossos parabéns às irmãs e a nossa declaração do quanto vocês são importantes para nós. Podem ter certeza, são muito importantes.